Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. A gente vai falar sobre um tema muito importante. O que a saúde mental tem a ver com as nossas doenças físicas, certo? E o que ela tem de direto com o câncer. A gente entende que a nossa mente tem uma relação muito íntima com o nosso corpo, tá? E essa simbiose, ela é essencial para a nossa qualidade de vida quando ela é conduzida de uma forma saudável. Quando não, nós sofremos as consequências, certo? Mas eu queria fazer aqui uma oração, pedindo a Deus para iluminar esse momento e que nos dê muita sabedoria, certo? Bondoso Deus e eterno Pai, nesse momento, nós te agradecemos imensamente, porque de uma forma extraordinária o Senhor nos trouxe até aqui. Amém, Senhor. E nesse momento, Senhor, que a nossa mente possa estar aberta para ouvir a Tua palavra mais uma vez. E perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa, então, Pai. te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Doenças psicossomáticas como causa do câncer. A gente vai entender assim. Doenças psicossomáticas são doenças que são oriundas da mente. Quando a mente ela não dá conta, tá, das demandas, das angústias, ela vai somatizando no corpo, tá? Psico, mente, soma, corpo. O nosso cérebro ele não dá conta de angústia, tá? Ele gosta de coisas fáceis, preguiçoso ele é, tá? E ele não é tão inteligente como nós pensamos. Ou seja, quando a gente tem algum esquecimento e queremos lembrar, eu sei que eu sei, mas não consigo lembrar. A palavra está na minha boca, mas não consegue sair. A gente fica feliz, angustiado, como que é? Angustiado. E aí, às vezes, aquela palavra é necessária naquele momento. Aí depois você fala, não, gente, esqueci que eu ia falar, tal. E depois 2 horas ou 3 horas, até no outro dia, lembrei. Era aquela palavra. Porque o cérebro é assim. Ele precisa fechar os ciclos de um raciocínio. Quando ele não fecha, ele se angustia. Essa angústia ele não dá conta. O corpo ele vai somando, ele vai afetando a nossa saúde física, tá? Então, as doenças psicossomáticas é tudo aquilo que a mente não dá conta e o corpo vai somando e vai manifestando em doenças. Por exemplo, quem aqui tem gastrite nervosa? Da onde vem esse nervoso? Do cérebro. Não dá conta, né? A gente tem várias doenças, por exemplo, as doenças psicossomáticas, ela pode se alojar na pele, coceiras, manchas, tá? Feridas. Calma, Rafa. Rafa começou a coçar. É neurolinguístico. Né? Temos aí doenças respiratórias, tá? Tudo que é rinite, sinusite, tem muito a ver com a mente, tá? Do intestino tem muito a ver. O câncer também. Doenças autoimunes, como psoríase, lúpus, daí vem. Artrite reumatoide, tudo está ligado com a mente. Certo? Então, como diz lá em Provérbios 17, 22, diz o que, gente? O coração alegre, mas o espírito abatido. Quando a gente fala de coração, a gente fala sobre a mente. Tá? Não é o coração que bombeia, é um órgão. Mas a mente de uma pessoa que está alegre é um bom remédio, assim como o espírito abatido seca até os ossos. Salmos 42, de 5 a 6, fala assim: porque está abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas em mim? Porque uma mente abatida perturba tudo certo. E aí espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Pode passar, Xana. Então aqui a gente vai trazer uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Popular, que mostra que 54% das mulheres que tiveram câncer de mama passaram por sua vida por situações emocionais de muita tristeza, mágoa, frustração, abandono, rancor e falta de perdão. E olha, câncer de mama não fica só na mama, vai para o útero, vai se alojando, tá? Aonde a pessoa tem tendências. A gente já nasce com um fator, já com uma predisposição, tá? Toda vez que a gente respira, células morrem do nosso corpo, tá? A gente já nasce morrendo, ok? Então, há uma predisposição. Pela genética, pelo estilo de vida, tudo isso vai favorecer. Por isso que a gente pergunta no médico, o médico pergunta pra gente, tem fator histórico de câncer, disso, daquilo, porque já tem uma predisposição. Nascer com uma predisposição não significa que eu vou ter. Mas qual vai ser o fator primordial para desencadear essa predisposição? Falta de prevenção. O estilo de vida? O estilo de vida. Tá? E eu queria falar aqui de uma passagem bíblica que está lá em Deuteronômio 28:1. Olha só. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor teu Deus os colocará acima de todas as nações. Que privilégio, né? Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês serão abençoados, tanto na cidade como no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Os filhos do seu ventre serão abençoados. A bênção do filho é responsabilidade de quem? Bênção. Né? Como também as colheitas da sua terra. Às vezes, nós estamos vivendo momentos tribulados, como Jó. Jó não fez nada de errado para Satanás tirar tudo dele. Se lembra? Ali foi uma coisa típica, certo? Agora, se a nossa vida não está próspera, não está bem, está aqui, e nas áreas, a gente precisa parar para pensar aqui, aonde eu estou falhando? Com quem? Estou falhando com quem? Com Deus. Não tem saúde longe de Deus. Gente, não tem. Eu sou psicóloga, viu? E eu vou dizer, quebrou a lei da saúde, virá o quê? A doença. Não tem como estar doente por ter feito tudo certinho. E às vezes nós já colhemos doenças de quem? Lá atrás, nem dos pais não, lá. Porque uma criança quando nasce, ela já nasce com o ambiente pronto. Com uma colheita que ela já vai ali colhendo. Tem pessoas que falam assim, cada um planta, não, colhe o que plantou. Mentira. Isso é um ditado mentiroso. Eu já nasci com uma colheita. Querendo ou não, eu já estou colhendo. E assim, tem colheita que eu vou colher até o último suspiro. Tem outros que eu posso quebrar. Mas geralmente quando eu quebro, eu já também plantei, influenciado por essa plantação que eu tive, entendeu? Aí quebrar a plantação herdada e a cultivada é um milagre.
ser humano algum tem força para romper um hábito que foi herdado e cultivado. Só por Deus. Mas, Marta, eu nem era cristã, eu conheço pessoas que não são cristãs, que quebraram a maldição. Amados, quem disse que pensa só está quem está dentro da igreja? Tem muitas pessoas que estão lá fora, é muito mais abençoado que muitos que estão aqui, porque são sinceros em tudo que conhecem. Vocês entendem? Tem pessoas que estão tendo mais saúde do que nós que temos toda a verdade, porque eles praticam a saúde. Vocês estão entendendo? Essa arrogância como o povo de Israel, dizer que olha, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, somos herdeiros, donos, propriedade da herança do Senhor, tudo mentira. Mentira no sentido que eles foram para cativeiro. Por quê? Quando quebra uma lei, o que acontece? Consequência. Isso aí. Estando dentro, estando fora, a regra é a mesma. O corpo é o mesmo. O meu corpo é igual do judeu. O meu corpo é igual do macumbeiro. O meu corpo é igual de todos aqui. Então, se eu bebo Coca-Cola e não bebo água, porque eu orei a Coca-Cola e não vai me fazer mal, vocês acreditam nisso? Não faz sentido. Vocês estão entendendo? Então, aqui está falando que Deus vai abençoar todo aquele que guarda os mandamentos. Os mandamentos de Deus foi estabelecido para que a gente tenha o quê? Uma vida como? Plena. Uma vida saudável. Se há uma quebra dessa lei, virá consequência de adoecimentos. A doença sem causa não virá. Não tem como, tá? Então, a gente vê que as mulheres, né, que tiveram câncer de mama e outras complicações de útero, vieram muito de situações emocionais. Isso é uma pesquisa, tá? E geralmente, por exemplo, quando eu atendia lá na minha clínica em Teresópolis, quando vinha com câncer, eu pergunto, você teve algum baque há 2 anos atrás? Ah, tive. Foi isso, eu me separei, meu marido traiu, eu perdi um ente querido. A tristeza faz secar, mas um coração alegre traz saúde para o corpo. Pode ficar satisfeito. Hoje sabemos que o corpo e a mente estão interligados. Um depende do outro para manter a saúde, tanto física como emocional. Por isso que o papel das emoções no surgimento das doenças, como o câncer, é cada vez mais estudada por cientistas em todo o mundo. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, tá? Nós temos emoções que já nasceram conosco, tá? As emoções são inatas. Todos nós aqui temos emoções. Essas emoções, elas não têm um papel de dar cognição, não tem um papel de criar percepções, gerar percepções e nem conduzir para canto nenhum. Emoções vai mexer com o seu fisiológico. Quando mexe com o fisiológico é porque acionou hormônios. Esses hormônios vão gerar a movimentação. Por exemplo, quando a pessoa tem ataque do pânico, que emoção que está acionando ali mais forte? O medo. Esse medo vai produzir hormônios de uma forma intensa, tá? Quanto mais medo, mais libera o quê? Hormônios. Esse corpo está preparado para receber tanto hormônio numa carga só? Não. E se eu tenho medo constante, esse medo aumenta, está liberando o que para o meu corpo? Hormônios, que já não é positivo.
E aí vai gerando as enfermidades, tá? O papel das emoções no surgimento das doenças são essenciais. Você anda muito triste, muito nervosa, muito frustrada, angustiada, que vem do medo. Quem está vivendo nessa adrenalina corre o risco muito grande de adquirir uma doença. Porque vai gerar sintomas. Uma pessoa mais angustiada, mais triste, ela tem dificuldade de dormir, pensamento chupei dedo há muitos anos, gente, minha língua é presa. Né? E aí a gente percebe o quanto o excesso de emoções mais negativas, aí nesse caso as emoções são negativas, tá? Porque como Antônio Damasio, um grande neurocientista, ele fala que não temos emoções negativas e positivas, todas elas são positivas, porque elas estão ali para um mecanismo de defesa do nosso organismo, tá? Porque quando eu sinto medo, eu tento me proteger do perigo. Quando eu estou com alegria, eu tenho necessidade de fazer com que esses momentos alegres aconteçam e se repitam com mais frequência. Quando eu estou com tristeza, esse momento de tristeza me faz refletir. Eu estou sempre refletindo? Não. Por isso que a gente está na linha que está. A gente deveria refletir mais. Mas o cérebro é preguiçoso. Não gosta de refletir, porque refletir faz o que com ele? Um esforço. E ele quer automatizar tudo. Por isso que a gente não pensa muito. A gente vai fazendo. Depois vai refletir. A tristeza, ela está ali para refletir. Reflita. A gente só reflete quando está besteira. Ou quando a gente perde algo, não é assim? Então, as emoções têm papéis fundamentais para uma qualidade de saúde mental e física? Sim. Satanás sabe disso? É o papel dele. Concordamos que ele faz bem o papel dele? Quem não faz bem o papel? Deus faz bem o papel dele? Quem não faz bem o papel? Somos nós. Por isso que a gente precisa entender que as emoções, elas são importantes. E ó, um link para vocês. O que você anda sentindo mais? Ah, Marta, eu sou mais alegre. Eu gosto de rir, eu gosto de brincar, eu gosto de trazer leveza. Ótimo. Mas está mais tenso, mais irritado, mais aí. E geralmente nós não somos uma ilha, tá? Uma pessoa positiva, ela traz um ambiente como, Xande? Contamina positivamente o ambiente. Isso aí. Mas uma pessoa negativa. E quem são as primeiras pessoas a serem afetadas? Perfeito. Então, olhe em torno. Porque às vezes uma pessoa negativa, uma pessoa mais pessimista, ela não percebe que ela é assim. Mas não tem como não olhar o entorno. Dependendo da sua posição nesse entorno, causa mais dano. Está fazendo sentido ou não? Então, eu sou responsável somente pelo que eu faço ou sou responsável pelo que eu provoco no outro a fazer? O que vocês acham? Nos dois. Porque a onda é essa. Você toma conta do seu, eu tomo conta do meu. Não. Eu sou responsável. Tanto o que eu faço por mim e o quanto o que eu faço impacta no outro. Porque às vezes acontece que eu provoco tanto o outro que o outro adoece. Mas também não percebo. A gente só para quando o estrago está muito grande. Já reparou isso? Vocês já repararam isso? Quando vocês procuram um médico, você já procura um médico quando tem um probleminha, uma dorzinha? Ou quando tudo está parando praticamente? Está tudo parando. Não é assim que a gente faz? Então, se você não está conseguindo, se você está percebendo que você está mais
com emoções mais para baixo, mais negativa, com uma forma mais duradoura, você já fica e olha o entorno. O entorno, gente, não tem como negar. Certo? Vamos pensar assim? Vamos lá. Muito íntima a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens gênero humano, tá? São resultado da depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir forças o quê? De vida. E a convidar a decadência à morte. Ciência do Bom Viver, lá no século XIX, essa escritora norte-americana já falou que a ciência está se debruçando hoje. Se lembra da citação que eu falei de Deuteronômio 28? Que Deus ia colocar o seu povo acima de tudo, de todas as nações da terra? Deus nos deu uma mensagem que, por descuido ou por certa ignorância, nós não estamos nos apropriando, mas a ciência está se debruçando. Outra coisa que está matando aí, tá? Não é o estresse que gera o câncer, mas ele é um fator que favorece o câncer. Por quê? É um inflamatório. Por exemplo, diabetes é uma doença, mas é uma inflamação. Colesterol é uma doença, mas é uma inflamação. Então, o corpo inflamado, ele vai adoecer todos os órgãos, enfraquecendo até chegar às doenças, tá? Então, assim, o estresse, ele é altamente inflamatório. Agora, tem estresse, gente, que é até bom, tá? Tem um estresse que ele é saudável, que te impulsiona. Sim. Tem ansiedade que ela é boa. Aquela ansiedade de esperar o filho no aeroporto, que está chegando de viagem. Aquela ansiedade, né? De esperar um namorado. Aquela coisa gostosa, né? Agora, tudo aquele que foge disso vai gerar um efeito colateral, tá? Então, assim, o estresse, as emoções descompensadas podem levar ao desenvolvimento do quê? De doenças, como o quê? Câncer. A ciência vem demonstrando que somos seres integrados. Eu não sou só mente, eu não sou só corpo. Eu sou um ser de uma forma integrada, holística, tá? Corpo, mente, eu colocaria aqui espírito. Cujos pensamentos e emoções, como tristeza, rancor, isso aqui é um estudo científico, tá? Rancor, mágoa, ressentimento, influencia causando um certo dano nas nossas células, nossa harmonia e, consequentemente, no sistema imunológico. Qual é a porta de entrada para as doenças? O sistema imunológico baixou, pegou gripe. Você pode, olha, quem tem um sistema imunológico alto pode estar perto de quem for, de resfriado, não vai pegar. Pegou, o sistema imunológico é o quê? Baixo. E qual é um dos fatores? O estresse, o estilo de vida, a alimentação, tudo que está aí nesse combo. Satanás quer que a gente saiba disso? Não. Deixa a vida me levar. Vai. Para ver onde você vai parar. Por isso que o inimigo trabalha tanto na culpa, né? Sim. Você não se perdoe e não perdoe o outro. Olha, Deus já pede para perdoar antes do outro que perdão, né? O que o Glaucio está falando, olha só. Quem não precisa levantar a mão não, tá? Mas quem sofre de ansiedade é uma doença terrível. E é a doença do século. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. A ansiedade vai matar, vai ser a doença. É a doença. Muito mais do que a depressão. Tá? Muito mais. Todos nós temos aí um pouco de ansiedade.
E eu vou dizer que a ansiedade, ela leva você a ter medo de tudo, tá, gente? Não tudo literal, mas a expressão mesmo, tá? Por exemplo, você está com ansiedade, você vai lá e come. As primeiras vezes que você come, você fica super bem. Depois que você só liga para estar bem comendo, você já vai comer assim, cara. Aí você, não aguento, tenho que comer. Melhor comer do que ficar assim. Você comendo já dá angústia. Quando você termina de comer, vem a culpa. É igual uma pessoa dependente química. A primeira vez que ela usa droga, ela fica, uau! Nunca mais ela vai naquele estágio, o ápice da felicidade, da dopamina. Nunca mais ela vai naquele ápice. E ela usa. A dose começa a aumentar e a culpa começa a vir. Ela não consegue mais parar. Ela já se viciou. Porque toda a ansiedade, né, os transtornos em si, tem uma relação afetiva com aquilo que potencializa a doença. Tem algo que reforça a doença. A comida, ela reforça a doença. Ela já não está ali como um escape. Ela já está reforçando. É igual o álcool. Quando você bebe o álcool e não consegue parar, ele está ajudando a aliviar ou ele está reforçando? Está reforçando. Está fazendo sentido? Então, todo o excesso vem da falta. O excesso é perigoso. Por quê? O nosso cérebro ele não consegue dar conta da angústia e ele trabalha no circuito recompensa. Gastou energia e tal, ele quer ser recompensado. E qual é a forma de ser recompensado rápido? Prazer a curto prazo. Comida é prazer a curto prazo? Bebida é prazer a curto prazo? Sexo é prazer a curto prazo? Gastar é prazer a curto prazo? Assistir programas, eventos. Tem algum problema no prazer a curto prazo? Não. Desde que ele seja gerenciável. Mas ele tem um perigo, que ele vicia. E tudo aquilo que vicia, você perde o quê? Fala. O viciado em drogas, ele é um usuário de drogas, correto? Sim. Para você acessar o Instagram, o Facebook, você é chamado de usuário. Tecnicamente, nós somos viciados. Por isso que há um vício nas redes sociais. Sim. A gente leva muito para o excesso, né? Tudo que é muito fácil. Todo mundo está com a internet na mão. Todo mundo, porque ela está em tudo que é lugar. Certo? Mas nós temos a facilidade de nos viciar rápido. Porque o mundo que nós estamos vivendo é antinatural. É antinatural. Nós fomos feitos para ser eternos. Nasci já estou morrendo. É antinatural ou não é? Você entende? Então, naturalmente, eu sinto uma necessidade que não compõe. A minha necessidade, a essência, está para longe desse ambiente. Ou seja, se você come, você vai sentir fome de novo, não vai? Uma vez que você toma banho, você está limpo para sempre? Não. Então, esse mundo, ele não atende todas as minhas necessidades mais fundamentais. Eu vou dizer, somente Deus pode fazer isso. Porque aquele que beber da água que Deus der, ele volta a tornar ter sede? Mas o que acontece nele? Uma fonte a jorrar. Porque essa matéria, ela vai morrer. Não tem jeito. Por mais que eu faça alguma coisa, eu posso até estender a minha morte e posso estender com qualidade de vida. Mas eu vou morrer. Concordam comigo? Sim. Se Jesus não voltar, eu vou morrer. Então, quando a gente leu ali, né, no Salmo, fala assim, que a minha alma tem sede de Deus, né? Essa sede
essa água que a gente bebe. Não tem como. Então, aqui a gente fala, né, que o estresse também é outro fator desencadeante, que vai ali favorecer o surgimento do câncer. Quando estamos estressados, o organismo libera um hormônio muito bom, que é o cortisol. Mas esse hormônio cortisol, ele é feito na luz do dia. E ele tem uma dosagem, porque é como se ele desse ali uma energia para você funcionar. Mas quando você está estressado, o cortisol sobe demais. Você fica agitado o tempo inteiro. Tudo é equilíbrio. E assim, o cortisol, quando você, à noite, a luz faz o que com o cortisol? Sobe. Você está entendendo? Quando a gente pega o celular de madrugada, o que acontece com o cortisol? Vai subindo. Vocês estão entendendo? É um sistema que não tem... Satanás criou um sistema que não tem como escapar. Gente, Morreu o bicho, cara. Satanás criou uma estrutura que não tem como a gente escapar. Humanamente falando, não. E a ciência comprova isso. A ciência fala que tem doenças que não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Vocês estão entendendo? Se virou crônico, piorou ainda. É crônico. Só Deus mesmo. Só Deus. Porque a impossibilidade do homem é a oportunidade de Deus. Nós vivemos, nós somos o milagre e vivemos o milagre de Deus. Porque sem milagres não tem como a gente estar aqui. Com Sim. tudo que a gente come, com tudo que a gente bebe, com tudo que a gente faz, ainda está aqui? Fala, Se fala. desligar o celular e ficar uma hora desligado, se aquilo te incomodar, algo já está errado. Né? Sim, essa semana eu saí lá da clínica, que a gente trabalha, né? Que eu consegui um emprego, porque a Mônica me deu, minha chefe me deu um emprego. Aí eu acabei de atender e tinha que correr para uma escola que ia dar palestra lá em Caxias. Já saí de casa, quando eu fui procurar celular, não tinha o celular, esqueci em casa. Aí eu falei, cara, e agora? Tudo é o celular. Eu falei assim, peraí, quando não tinha celular, a vida não funcionava? Ah, vai funcionar. Só que eu não esperava os contratempos. O povo ficou doido, ligando para todo mundo. Seu marido fez um IML. Nossa, foi um caos. Porém, aquilo me deu um pânico, confesso. Mas eu tive que dominar aquilo, senão. E aí, cada um tem que controlar o seu. Porque senão, você está entendendo? Cria uma rede de pânico. Uma rede de pânico. E ninguém resolve nada. Vai resolver o quê? Cheguei no colégio, a minha amiga diretora estava lá. O que aconteceu? Eu falei assim, desculpa. Eu também. Resolveu, deu tudo certo. É isso. Repare que é uma rede. Você está com pânico? Bota pânico nela, ela com pânico. No meio da todo. E ninguém resolveu nada. Porque não tinha como ter acesso a mim. Vocês estão entendendo? Não adianta o nervoso, porque não traz respostas, tá? Então, isso provoca na pessoa pressão alta, fraqueza muscular, baixa imunidade, trazendo outras tantas enfermidades. Enfermidades mentais prevalecem em toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem, tá? Tem aí a sua base. Talvez algum vivo problema doméstico. Olha só como a irmã White fala, essa escritora norte-americana, que viveu no século XIX, que tinha 3ª série primária. Gente, é Deus para iluminar uma criatura que só tinha 3ª série primária.
Ela não estudou porque ela não queria não, tá, gente? Foi uma pedrada que ela levou no nariz que impossibilitou ela de estudar. Ela até queria muito estudar, mas toda vez que ela pegava o livro, ela adoecia gravemente, tá? Ela amava estudar, mas não pôde. Então, olha só. As enfermidades mentais estão em toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem tem aí a sua base. Se temos 10 doenças, 9. Vem da onde? Da mente. Por quê? O seu cérebro é burrinho. Todo mundo acha que o cérebro é pau, mas ele é burrinho. Porque ele não sabe separar, diferenciar do real e do imaginário. Se você pensou, ele registrou como verdade. Por isso que é crise do pânico. A pessoa acha que vai morrer, que está morrendo, chega lá e não tem nada. Se você achou que aqui tem um monstro, você vai sentir como se tivesse, vai tudo como se tivesse. Tá? Não sabe diferenciar. Então, talvez, olha só o que a irmã White fala, dos mínimos detalhes. A gente despreza os detalhes, né? Deus não despreza nada. Ao contrário, ele valoriza os pequenos detalhes. Nós valorizamos os pequenos ou os grandes? Aí é o nosso erro. A gente faz tudo ao contrário. Talvez algum vivo, problema da onde? Doméstico. Lê para mim, por favor. Seja qual pólvora corroendo até a alma e enfraquecendo as forças vitais. Um problema doméstico, familiar, está ali matando. Mulheres, filhos, homens. Remorsos, mais uma vez, né, pelos pecados, às vezes, encobrem a constituição e desequilibram a mente. Há também doutrinas errôneas, como de um inferno sempre ardendo. Nossa, a gente não tem paz aqui nem na igreja, que vai todo mundo queimar. Se fizer água, tá, vai queimar. Gente, não tem paz em canto nenhum. Tá no mundo, tá sofrendo. Vem para a igreja, tá sofrendo. O que é isso? Satanás sabe como atordoar, sabe como perturbar. Sabe ou não sabe? Um eterno tormento dos ímpios, né? Dando a exagerada e distorcida visão do caráter de Deus. Fala, Michel. Isso me faz refletir o seguinte, os cuidados que a gente tem que ter, porque quanto mais nos aproximamos, nos assemelhamos pelo poder de Cristo ao caráter de Jesus, mais compenetrada a gente vê a nossa pecaminosidade. E ao ver isso, isso precisa ser bem trabalhado também, porque tem gente dentro da igreja desesperada. E aí o inimigo, ele se vale disso. Você está entendendo a minha colocação? E a gente perde a alegria da salvação, de estar aqui, de ser um filho, um ungido, um salvo, um eleito. Porque a gente está voltado para as nossas imperfeições, quase que 24 horas por dia, porque eu estou cometendo isso, estou cometendo aquilo. E tem o outro lado, né, Alexandre? Isso leva ao tem desespero. pessoas que banalizam todo o pecado. A gente está sempre nos extremos, nunca no equilíbrio. E eu vou dizer que algo importante. Tem uma música do mundo, tá, gente? Tá, não me cortem, gente. Depois faz a... Não me cortem. Que fala assim, que a inteligência ficou cega de tanta informação. De fato. Quanto mais informação, o seu cérebro não dá conta de filtrar. Não tem filtro. Ele somatiza tudo, ele registra tudo e automatiza. A gente precisa filtrar. Filtrar. O cérebro foi feito para filtro. Quanto mais você não bombardeado de informação dá conta. E aonde nós estamos mais bombardeados? Você está entendendo? A internet, não estou dizendo aqui que ela é um vilão, gente. Uma pessoa mal intencionada faz inferno até no próprio céu.
Estou mentindo? O pecado se originou onde, gente? Foi aqui na Terra? Foi no céu. Foi um anjo. Não foi qualquer anjo. Foi um anjo abaixo da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí foi o Cabron e fez a bagaceira toda. Quarto planeta de comando. Você está entendendo? Então, quanto mais informação sem filtro, mais vulnerável você está. Certo? Então, a gente vê, né, que o que Satanás quer é fazer uma distorção da visão do caráter de Deus. Tem produzido os mesmos resultados na mente mais sensíveis. O dano mais cruel que Satanás mais quer não é na sua alimentação, é na religião. Que é o dano mais significativo é no espiritual. Porque quando você fecha a porta do espiritual, que acesso mais você vai ter a Deus? Porque se o seu casamento não está bem, você recorre a Deus, né? Se a sua saúde não está bem, você recorre a Deus, não é? Agora, se a sua vida espiritual está ruim e no lugar que você deveria ter paz, você não tem, você vai para onde? Buscar Deus. E é onde Satanás está mais batalhando. É no lado espiritual. Porque é o lado espiritual que faz você enxergar o errado, o caminho certo. Não é assim? Mas se o lado espiritual, aí é isso que ele quer. Desfigurar, distorcer a imagem de Deus. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente e só pode ser curada restaurando-se a saúde mental. Né? A saúde da mente. Olha, por que, gente? Aonde que é o trono de Deus no corpo humano? Aonde é o conflito entre o bem e o mal? Como que eu posso alimentar a minha mente saudavelmente? Deus dá o caminho. Pode falar, Glaucio, por favor. Está lá em Filipenses 4, 8. Tudo que é puro, tudo que é santo, né? Abre aí, Léo, por favor. Se um louvor existe, façai tudo para a glória de Deus. Tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo que eu escuto, tudo que eu falo, seja tudo para a glória de Deus, porque Deus sabe exatamente aonde derrubar. Deus sabe que Satanás vai usar. Pode falar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, verso 8. Gente, eu sou psicóloga, sou cristã, mas é difícil. Tudo que é verdadeiro. Hoje, no mundo do engano, saber o que é verdadeiro, né? É difícil, não é? É fácil, nós nos afastamos tanto de Deus que o óbvio a gente já não sabe mais, com tanta facilidade. É fácil, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aonde você vê isso aqui, gente? Por favor. Tá difícil um bom exemplo. Tá difícil. Nós deveríamos ser, eu deveria ser assim. No mínimo com meus filhos. No mínimo. Vocês estão entendendo? Perdão. Então, a nossa saúde mental, pode passar. Tem que voltar para o Para mim está passando.
Não, tirar da Tirar. Bíblia. Isso. Eu estou finalizando, irmãos. Às vezes eu vejo assim, muitas pessoas que vivem com Deus, são tementes a Deus, tá? Nem todo mundo que está com uma doença, ela de fato não é temente a Deus, né? A gente tem que parar com isso, ficar avaliando a pessoa somente pelos frutos. Porque se a gente pegar, embora a Bíblia fala, né, sobre os frutos, se a gente for olhar isso ao pé da letra, a gente vai condenar Jó. Né? Porque Jó não fez nada para merecer aquilo. E eu gosto de avaliar isso na minha vida. Eu já tenho um tempo que eu tiro o protagonismo dos outros na minha vida. Eu sou. Então eu sempre me esforço muito para ver o nível que eu estou. E o nível que eu estou precisa ser muito trabalhado, mas muitíssimo. Mas antes eu li a Bíblia para o outro. O fulano tinha que estar aqui. Tá? Hoje não. Hoje eu estou mais tranquila sobre essa questão. Porque ninguém pode me tirar do céu se não for eu mesmo. Quem pode me tirar do céu? Tem gente que vai fazer de tudo para me arrancar de lá. Mas a decisão de sair é minha. Vocês estão entendendo? Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo. Vem, gente, a nossa mente está comandando ou os nossos órgãos estão comandando? O que vocês acham? Mentira. Às vezes não. Mentira. O estômago Se a comanda nossa mais. mente estivesse no comando, Jesus teria voltado. É o estômago. Né? Gente, tem pessoas que falam assim, olha, não posso comer, mas eu como assim mesmo, vou morrer de qualquer jeito mesmo, porque eu morro comendo, morro fumando, meu, não é assim. Gente, eu já ouvi gente falar assim, mas o problema tu não é morrer, o problema é você adoecer todo mundo, pensa nos outros também. Né? Porque uma pessoa enferma, gente, uma pessoa doente, ela compromete todo o ambiente que a cerca. Eu vou dar um exemplo. Meu filho, se o meu filho bebe, vai dirigir, sofre um acidente, fica paraplégico, quem vai cuidar dele? É a namorada dele? Vocês acham que a namorada dele vai ficar, não, agora a gente vai casar? Eu acho. Pode ser, mas isso aí é um milagre. Mas não Quem pode vai- ser. Aí ficou internado, quem ficou lá fui eu, né? Não foi a namorada. Eu acho que não, então. Vou mudar em você. O que a gente tem que ver é o seguinte, a gente também tem que se responsabilizar no que eu causo impacto no outro. Não é um ser egoísta. Deus não nos criou para ser egoísta. O pecado nos tornou egoístas, mas eu não. Né? Então a gente tem que pensar nisso. A mente controla todo o corpo, né? A mente controla o homem todo. É a mente que tem que controlar. Todas as ações, boas ou más, têm a sua origem na mente. E a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. É por isso que Satanás está adoecendo a nossa mente. E quanto menos percepções eu tenho, quanto menos juízo eu tenho, quanto menos cognição eu tenho, mais eu sou o quê? Impulsivo. Por quem? Pelo Satanás. Satanás vai usar o quê? Tudo que tiver ao seu alcance. E ele tem escrúpulos? Não. Né? Claro que não. Doutora Marta, é por isso que algumas pessoas falam que, como a senhora está falando da mente, da fibromialgia, todo mundo fala assim, mas primeiro, antes de passar ququer remédio, fala assim, você faz tratamento com psicólogo ou psiquiatra? Por que hoje em dia perguntou isso dentro da sua área? Por que o senhor questionado isso? É porque a fibromialgia é uma depressão do corpo. Entendi. É uma depressão do corpo. Inclusive, quando você abre o sistema Dói do tudo, SUS, gente. inclusive quando você abre o sistema do SUS, em todas as doenças, quando você vai lá ver a fila do CIGEG, tem lá a fibromialgia, é um tratamento separado. Sim. Eu fui pesquisar um negócio, quando eu vi, eu falei,
separada. E falou sobre isso. Eu falei, eu vou tirar a dúvida, por isso que eu esperei. A fibromialgia é uma doença, tá? Que é como se fosse a depressão do corpo. A gente tem depressão da mente? Sim. A depressão do corpo. Dói tudo. Dói tudo. É uma mente adoecida que se alojou no corpo inteiro. Dói tudo. Quanto mais tensão, quanto menos controle sobre a minha mente, mais suscetível eu tenho. Por isso, quando eu falei assim, estava sem celular, e eu falei, cara, isso vai dar ruim. Eu falei, peraí, calma, volta tudo. Vai ser o que tiver que ser, e eu não fiz por propósito, vou seguir o fluxo. Cada um fez, mas eu sabia a treta que ia dar. Eu fiz, cada um com a sua treta. Eu vou cuidar da minha agora. Não fiz, porque nem lembrar o telefone do meu marido. Vai tu ver, gente. Corta isso, Léo, por favor. Né? Eu pensei em ligar para alguém, mas eu não tinha. Eu só sei o meu número. Eu falei assim, deixa pra lá, Senhor, tá no controle, eu tô com tempo. Quando chegar lá, tudo se resolve. A gente tem que ser prático e objetivo, senão o desespero toma tudo. E eu não poderia ser levada por desespero. Vocês estão entendendo? Está fora do controle. O que está fora do meu controle tem que estar fora da minha mente. Gravem isso. O que está fora do seu controle tem que estar fora. O que está fora do seu controle tem que estar fora da minha mente. Confie em Deus, que Ele vai resolver. Tá? E aqui a gente fala sobre as avenidas da alma, como tudo isso entra, tá? Como tudo isso, como Satanás consegue atingir a sua mente, tá? Ele tem um caminho, que a gente chama de senso-percepção, de sentidos sensoriais. O que eu vejo, o que eu toco, o que eu escuto, o que eu falo, o que eu cheiro, tudo vai dar acesso à minha mente, certo? Temos uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presos dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar o quê? Ler, ver, ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. E aqui a Ellen White fala que devemos tornarmos fiéis sentinelas dos vossos olhos, dos vossos ouvidos, de todos os sentidos. Que sentidos são esses? Se queremos controlar a mente. Quer controlar a tua mente? Quer controlar? Tem que controlar os seus sentidos. Gente, o caso do pedile, esse barraqueiro lá dos Estados Unidos. Gente, a gente veio até conversando. Que vontade, pena de morte. Pena de morte, matar. Aí eu falei assim, cara, aí a Lelê, né, falou assim, Marcos, tá errado. Não sei o que. Errado? Porque não é teu filho. Não é teu filho. Não. Ela, tá errado. Tá errado? Gente, tá errado mesmo. Mas não, o lado humano não foi entrar. A gente tem que pensar a volta de Jesus para a gente não ter esse lado humano. Então, a gente tem que ser divino. Porque justiça humana é fraca. Você está entendendo? A gente tem que. Aí depois eu me dou um tapão assim. Acorda, menina! Acorda! Você não tem que desejar além da minha volta. Deseja a minha volta. Porque haverá fé na terra quando Jesus voltar? Amor ia estar fervendo o amor do um para os outros? Amor se esfriando. E a irmã White fala que a gente vai ter que tirar calor na frieza. Certo? Vamos lá. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo o assunto que o adversário das almas possa sugerir. E aí, 1 Pedro fala o seguinte: cingindo os vossos lombos com o quê? Entendimento, gente. A gente tem que entender. Como diz o apóstolo Pedro,
Porque o entendimento tira a gente da embriaguez. Gente, a gente vive embriagado, não só pelo que comemos, mas pela confusão de informação. Informações cruzadas, manipuladas. Todos esses atores, cantores, políticos, tudo que todo mundo brigam, tal. Que a gente tem como o quê? Referência, ícones, consagrados. Não é assim? Por detrás tem o quê? Ação do maligno. É a ação do maligno. E aqui, olha, sede sóbrios, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, com os desejos, que antes havia em vosso quê? Ignorância. Mas começando aquele que vos chamou, sejam vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Está lá em mente, caráter e personalidade. Todos devem vigiar os sentidos da alma, do contrário, Satanás alcançará o quê? Vitória sobre eles. Pois essas são as avenidas da alma. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de quê? Paralisia do quê? Dos sentidos. Você come e não sente. Você escuta e não percebe. Você vê e não entende. Paralisia. Satanás está brincando com tudo e nós estamos aplaudindo. Porque o quê? Estamos paralisados. Paralisou os sentidos, de modo a não ser o quê? Ouvidas as admoestações, as advertências e repreensões. Ou se ouvidas, o que acontece? Ah, mãe, isso é pro seu... Nada, nada. Ai, que vontade que eu nada. Não, isso é do tempo dela. Não, o tempo é outro. Como se o meu corpo fosse diferente lá, né? Não. Né? E aqui fala assim, olha, não tem efeito sobre o coração, sobre a mente, transformando a vida. Olha que pesado isso. E agora, eu queria que, para a gente finalizar aqui, eu preciso reformular minha vida. Mudar. Sem muito. Para continuar do jeito que eu estou. Deus nos convoca. Estamos vivendo a última geração. Eu não acredito que vai ter mais gerações por aí. Certo? A doença está assolando a todos, como eu acredito que estão em todas as casas aqui. A gente precisa, eu preciso, fazer um concerto com Deus. Né? Deus nos convoca a fazermos esse concerto e ele diz assim, como diz, ele falou para Ezequias, né? Tu vai morrer. Vai lá, conserta a tua casa, que ó, tu vai morrer. O que fez Ezequias, o rei? Virou, chorou, né? Deus deu mais 15 anos. Dando oportunidade de ele fazer a mudança. O que eu quero dizer? Deus está nos dando um período de graça para a gente vivermos uma vida, né, mais saudável. Para quê? Para que Ele volte. Para que as pessoas vejam que nós somos um povo diferente. Um povo que tem uma luz. Porque Deus não quer só me curar. Deus quer me curar e através da minha cura alcançar o Deus. Não é egoísta. A gente viu aqui na lição, né? Deus não faz nada à toa. Deus, Ele vai, cura. Aquele aleijado lá do tanque de Betesda, Deus alcançou. Tinha outros lá. Por que Deus alcançou aquele homem? Acho que não tinha outros aleijados que também estavam na mesma luta? Deus chegou no momento que sabia que ele não suportaria mais. Você não está mais suportando? É um momento de Deus. Deus só quer que você ouça Ele. Só isso.
Aquele coxo ouviu, mesmo que não entendeu. Não, mas eu não consigo chegar lá. Mas ele não ouviu a voz de Deus? Deus está falando conosco. Mesmo que você queira questionar, assim como a mulher do poço de Samaria, não, Senhor, como que eu posso te dar água? Não tem como. Não, vamos adorar lá no monte? Não, peraí. Deus chama ele, filha, calma. Quem está falando aqui, eu sei de tudo da tua vida. Eu tenho poder. Às vezes Deus está falando e a gente está rebatendo. Mas Deus está falando. E se você está rebatendo, glória a Deus, porque você está ouvindo a voz de Deus. Agora para. Porque a força que você está gastando, você tem que usar essa força para andar com Ele. Porque não é fácil andar com Jesus. Mas eu vou te dizer, todos aqueles que andam com Jesus, obedecendo, sairão vitoriosos. Amém. Então, eu queria que todos nós fizéssemos essa oração. Essa oração é tão poderosa, que quando eu me deparei com ela, era tudo que eu quis sempre orar e não sabia como me expressar. Porque a Bíblia fala que a gente ora e ora mal, né? Não sabe pedir. Então, essa oração me ensinou a orar. E eu vou falar e depois vocês vão repetir todos juntos, tá? Olha só a oração da alma. Senhor, toma o meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Fala? Tá, vamos repetir. Senhor, toma o meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir em minha. Aqui está revelando que o pior inimigo não é Satanás, é quem? E Deus quer me transformar a imagem e a semelhança dele. Então, podemos fazer essa oração? Todos juntos? Quem acredita nessa oração, ore. Quem não acredita, peça a Deus para colocar no seu coração nas outras. Né? Vamos lá? Senhor, toma o meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e semelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Toda vez que eu fazia curso como deixar de fumar, todas as noites eles faziam essa oração. Porque, mais uma vez, eu acredito que a cura plena vem do milagre. Porque o mundo que nós estamos vivendo não tem como nos curar. Você pode até tomar um remédio, curar uma coisa ali, outra ali, mas vai se alojar em outro lugar. Porque esse mundo é adoecimento.